F5 na notícia. Olá, você que nos acompanha em mais uma edição do F5 na Notícia, seja bem-vindo. Olá, meu caro amigo Ederson Moraes e também Matheus Viana, começando por você, Ederson Moraes, aí de Xanxerê, Santa Catarina, canal Ideal está na área mais uma vez. Éder, aquele abraço. Olá você, Aislan. Olá, Matheus. Prazer estar conversando mais uma vez com vocês aí. Essa integração entre o Paraná e Santa Catarina, trazendo informações, trazendo as nossas opiniões sobre assuntos variados. Feliz mais uma vez. E o Matheus está de volta aí hoje nessa semana, depois daquela descansadinha, aquela coisa toda. Como é que você está, meu amigo? Tudo certo? Tô bronzeado, você não tá vendo aí? Olá, Ederson, olá, Ais, olá o pessoal de casa que nos acompanha aqui pelo Diário da Informação, pelo Canal Ideal, pelo Mangue Mídia. Férias que estavam sendo necessárias, viu? Mas, apesar dos pesares, estamos aí, 2024 começou oficialmente, passado o Carnaval, agora sim não tem mais desculpa. O ano tá válido para todo mundo e, por falar em ano válido, ano eleitoral, ano que promete ser mais curto, mais rápido, com muitas coisas acontecendo, não é mesmo, Aislan? Exatamente, meu caro amigo Matheus e Éder, né? Então é justamente esse o tema do nosso F5 na Notícia desta semana. 2004, o ano eleitoral chegou novamente. São as eleições municipais que chamam a atenção em todas as cidades do Brasil. E, meu caro amigo Éder, eu quero saber se aí em Xanxerê, Santa Catarina, existe notoriamente comportamentos um pouco diferentes dos políticos em ano de eleição. Ah, natural, né, Aislan? O comportamento vai se adaptando, aí você percebe algumas pessoas que já não apareciam tanto na comunidade aparecendo, fazendo alguma ação, criando algum tipo de movimentação para realmente ganhar destaque, ganhar visibilidade. E nós, como trabalhamos como veículos de comunicação, acabamos percebendo isso com uma certa facilidade. Então, é natural perceber que aquela pessoa que não aparecia tanto começa a aparecer um pouco mais e vem aquele questionamento, será que vai ser candidato? Será que vai aparecer aí o nomezinho para disputar um cargo de vereador, cargo de prefeito? Então, naturalmente, a gente percebe essa movimentação. E ela, às vezes, tem acontecido até um pouco antes do ano da eleição. Parece que o pessoal tem se programado, se organizado um pouquinho mais nesse sentido para ganhar essa visibilidade. Porque, vamos lá, vamos lembrar aqui, talvez, pegar como exemplo o que aconteceu com o próprio Pablo Marçal, que eu comentava aqui com alguns conhecidos na época, ele se colocando como candidato à presidência, e aí alguns conhecidos diziam assim, olha, dá tempo de ele chegar, dá tempo de ele brigar. E eu dizia assim, olha, eu tenho certeza absoluta que falta tempo para ele para fazer a construção de uma imagem, de uma figura nacional para realmente entrar em uma disputa. Então ele levaria muito mais tempo do que aquele período de campanha mesmo para ele conseguir construir essa imagem. E aí a gente percebe que talvez as pessoas, elas olhando para situações como essa, de que tudo bem, você pode ter uma certa relevância, mas você precisa de tempo para ganhar a confiança das pessoas, talvez elas estão se encaminhando um pouquinho antes. Mas sim, é fato, começa a mudar o comportamento para que a notoriedade apareça e aí sim tenha assim, uma relevância maior nas eleições. É por aí também, Matheus Viana? É, por aqui também. Só pegando o gancho do Pablo Marçal, o tempo, senhor da razão, mostrou que, de repente, o perfil dele não é tão político, né? Tá mais voltado para os memes que estão repercutindo na internet, com muitas situações esdrúxulas, até mesmo maximizadas, enfim. Notoriedade, não sei, mas conhecido ele tem ficado bastante no Brasil. Mas voltando ao tema política, eleições, pessoas aparecendo nessa época, eu costumo brincar que existem dois tipos de fazer campanha. Ou você faz uma campanha longa, ou você faz uma campanha cara. Porque, falamos a verdade aqui, a gente está no Brasil, a gente sabe que, apesar de proibido, o que impera é a compra de votos, o que impera é uma máquina pública trabalhando, é uma estrutura de campanha. E tudo isso custa muito caro. Não apenas o fundo eleitoral, que morde bilhões dos nossos impostos, mas principalmente o dinheiro que é puxado do bolso pelos candidatos para, enfim, conseguir uma cadeira, seja no legislativo, seja no executivo municipal. E contas que às vezes não fecham, não batem.
figuras aí que gastam valores absurdos, né, valores estratosféricos e que, se for avaliar o retorno, pelo menos do que vem quente na folha de pagamento ao longo do mandato, não justificaria. Mas, enfim, são figuras que acontecem não apenas aqui em Francisco Beltrão, tenho certeza que não apenas em Mangueirinha, não apenas em Xanxerê, mas no Brasil inteiro. É o modelo de política, nosso jeitinho de fazer eleições já bastante conhecido, né, Aislan? Infelizmente, Matheus, você tem razão, né? Não tem como a gente querer criar agora, a partir desse programa e desse comentário, uma nova política no mundo e no Brasil. Não, não. Infelizmente, ainda existe o império da compra de votos, isso é fato. Mas, falando um pouco, Éder, aí do perfil dos candidatos, todos eles chegam nesse quarto ano com a sensação do que foi feito nos 3 anos anteriores. Então, aquele candidato que mostrou serviço, trabalhou, ele está com a cabeça erguida, ele transita em todos os lugares e ele vai novamente para a luta da conquista do voto, né? Porque o candidato é assim, ele passa 3 anos numa relativa tranquilidade, que é graças ao fato dele ter sido eleito, né? E aí, naquele último ano, é o último ano dele de gestão, é o ano de uma nova campanha. Eu entrevistando vereadores aqui da cidade, todos me falavam sempre que, olha, às vezes a campanha de uma reeleição é muito mais difícil do que a primeira campanha, que é a campanha da primeira vez que o cara se elege. Todos falam que a segunda vez é ainda mais difícil. Alguns já vão para a terceira, quarta, quinta, enfim, tem gente que fica anos e anos como vereador, como candidato aí e tem os seus votos garantidos. Mas assim, uma coisa muito certa, né, Éder? A manutenção de grupo é o grande desafio para todos os candidatos. Vou pegar aqui os vereadores que trabalham aí num volume mais distribuído de votos, digamos assim, né? É natural o ciclo de mudança, aqueles que saem, e aí tem que ter aqueles que entram também como eleitor para aquele cara manter ou superar os números que levaram ele a ser eleito. Então tem toda essa questão envolvida, mas uma coisa fica muito clara. Um candidato é aquele que se escondeu nos 4 anos e agora fica meio sem jeito de chegar nos lugares. Outro candidato é aquele que deu a cara para bater nos 4 anos e agora tem cabeça erguida e transita por todos os lugares em busca de recuperar alguns que naturalmente saem e, quem sabe, aumentar ainda mais a sua votação numa eleição como essa desse ano de 2024. Geralmente aqui é o que acontece, meu caro amigo Ederson Moraes. Creio que nesse perfil também seja a mesma situação em Santa Catarina, né? Sim, é o grande desafio. E a gente para olhar nesse momento, quando a gente fala de eleições, ouvindo você falar sobre essa questão de 3 anos, o período em que a pessoa trabalhou bem ou trabalhou mal, e aí sim vai vir a conta, você para pensar que um dos grandes problemas e o que a gente tem que buscar, talvez, resolver e trabalhar na mentalidade do brasileiro de forma geral é a memória. A nossa memória, ela continua sendo muito curta. Conversava com uma pessoa ligada à administração municipal aqui em Xanxerê recentemente e ela comentava, falando sobre a diferença de votação que ela conquistou em determinada área da sociedade com relação a outra, onde ela sabe que talvez R$ 100 acaba comprando o voto. E que aquela pessoa que deu R$ 100 para fazer a compra do voto, talvez nunca passou por lá, nunca ofereceu nenhum tipo de ajuda, nunca deu um tipo de suporte, mas que essa pessoa pega o dinheiro e acaba votando por esses R$ 100. Sem pensar que esses R$ 100 vão ter um preço enorme para ela enquanto contribuinte, enquanto cidadã, se essa pessoa realmente se eleger e muitas vezes acaba não fazendo o trabalho que deve ser feito. Então, a memória do eleitor, a nossa memória enquanto cidadão, ela deveria ser um pouquinho mais aguçada nesse sentido para fazer uma listinha, quem sabe, fazer aquele checklist e dizer assim, olha, pois é, ao longo desse período, o que foi feito? Olha, teve essa ação, teve aquela, não faltou isso, faltou aquilo, teve tal posicionamento. Então, é muito complicado quando a gente fala que R$ 100 acabam definindo um voto, né? E a gente sabe que essa é a realidade de muitos locais. E o jogo político é esse. Infelizmente, a gente acaba ouvindo, como você falou aí, a gente acaba ouvindo de muitos candidatos, olha, se você não investir na campanha, investir entre aspas, você não chega, você não se elege. E aqui a gente coleciona
situações em que nós temos uma pessoa com capacidade de gestão, com capacidade de realmente ir olhar para leis, legislar de verdade numa Câmara de Vereadores, mas ela não chega justamente porque ela não quer entrar nesse jogo. Ela se coloca à parte, ela diz, olha, se for para chegar dessa forma, se for para entrar já errado, eu não vou me colocar. E esse continua sendo o grande desafio. Então, tomara que a gente tenha boas pessoas se aproximando, querendo colocar o nome à disposição para disputar como vereador, assim como a gente tem boas pessoas em clubes de serviço e outros lugares, e que a gente consiga observar mais nesse formato a política, porque ela ainda está contaminada. Mas eu vejo uma luz lá no fim do túnel. Eu percebo cada vez mais pessoas com uma condição, com uma estrutura, com uma empresa, deixando a gestão já para uma outra pessoa para poder colocar o seu tempo à disposição e ajudar o município, e ajudar a comunidade. Tomara, eu torço para que a gente veja mais pessoas assim chegando para a disputa nesse ano de 2024, Matheus. É verdade, Éder. Você bateu num ponto bem importante sobre como a política afasta muitas vezes pessoas qualificadas e que mereciam, né? Merecimento não apenas pelo que fizeram, mas o que podem proporcionar para a sua comunidade, ocuparem um cargo público, justamente pela marginalização, a banalização da classe política, que não estou aqui defendendo. Ela, de certa forma, colhe as consequências de suas atitudes. Mas quando generalizamos a política como um todo, já vem o estigma, entrou para a política para virar ladrão, para roubar. E muitas vezes pessoas qualificadas, pessoas sim que estariam comprometidas com a causa pública, acabam deixando de ter o interesse de ingressarem nessa vida. E, por outro lado, a gente percebe também pessoas que constroem carreira na política, políticos de 5, 6 mandatos consecutivos, como vereadores, como deputados, né, pessoas que fazem toda uma trajetória política e que acabam encaminhando essa hereditariedade. Aqui no Paraná, por exemplo, já tem políticos que estão na terceira geração, já é o fulano neto, né? O avô, o pai foi político, agora ele já começa a projetar os filhos. Então são clãs que se perpetuam na política. Só que a gente não pode se deixar levar por isso. Eu acho que é importante, sim, colocarmos pessoas que possam ter uma diferença na vida pública, e a gente tem que selecionar um pouco mais os candidatos. Não apenas, o cara que é gente boa, o cara que é meu amigo, o cara que me deu 100 pila para votar. Porque, como você disse, a consequência é muito grande para a comunidade como um todo. E aqui a gente entra até numa certa nuance um pouco difícil de lidar, para não fugir da democracia, porque todas as pessoas, todos os eleitores que não têm os direitos políticos cassados, têm o direito de se candidatar e, se eleitos forem, ocupar uma cadeira, a cadeira que foram eleitos. Porém, eu acho que deveria ter alguns requisitos mínimos. Eu não falo aqui de escolaridade, você tem que ser formado, você tem que ter cursado determinada área, mas, poxa, então se você foi eleito, você tem que passar por um curso preparatório onde você é avaliado, né? Não apenas aqueles cursinhos de faz de conta que os vereadores e deputados fazem no início dos seus primeiros mandatos, mas algo que eles precisam ser avaliados, ter uma nota mínima, cumprimento de requisitos até mesmo ao longo do mandato, porque às vezes você pega aí sessões da Câmara que são verdadeiros espetáculos circenses, é uma palhaçada, né? São ataques pessoais, são vereadores, são deputados, são políticos que não sabem sequer quais são os seus papéis e estão lá recebendo dinheiro do povo, e o pior, tomando as decisões pela coletividade. Então é importante a gente ter muita consciência e pensar não apenas no meu umbigo, não apenas no nosso círculo tão pequeno, da amizade, eu quero entrar porque eu quero entrar, né? Mas sim pensar realmente no papel do político e o impacto que isso tem para a sociedade, né, Aislan? Ô, Matheus, quero aproveitar a oportunidade, falando em sociedade, vamos fazer um serviço aqui que é de extrema importância também, de dar uma olhada aqui nas principais datas para as eleições, para esse ano eleitoral de 2024. Então, vocês conseguem acompanhar comigo aí, né? Então, veja, a questão assim, destaco aqui, entre 7 de março e 5 de abril, acontece as janelas partidárias, né? O período que os vereadores e vereadoras poderão trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. Olha só que data importante, de 7 de março a 5 de abril. Aí tem os registros dos estatutos, a filiação partidária, né? Estes detalhes, alistamento eleitoral para os jovens, também 151 dias antes do pleito, né? A data limite aí para os alistamentos eleitorais dos jovens, aí, ou seja, tem até 8 de maio de 2024.
Deixa eu só destacar mais algumas coisas. Essa questão aqui do financiamento coletivo também é importante, né, Matheus e Éder, né? 15 de maio, pré-candidatos e pré-candidatas poderão iniciar a campanha da arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às demais regras relativas à propaganda eleitoral na internet. Então, 15 de maio, pré-candidato, aquele negócio, posso falar que sou pré-candidato a partir de 15 de maio, né? As convenções partidárias, que é aí onde tudo se define, né, Éder e Matheus? Então, é entre 20 de julho e 5 de agosto, o prazo das convenções partidárias. A propaganda eleitoral, outro destaque que nós trazemos aqui, tipo de publicidade que poderá ser feita a partir de 16 de agosto, ou seja, me parece que houve uma diminuição no tempo da propaganda eleitoral. De 45 dias veio para 35 dias. Então, observa aí, lá atrás era até 90 dias. Pense vocês como era, né? Agora, de 45 dias, me parece que vem para 35 dias o período da campanha eleitoral, né? Aí vem a propaganda em rádio e TV, ainda não tem uma regra muito clara e específica para a internet, que, na minha opinião, já deveria existir, né, Éder? Já deveria estar aqui, ó, no site do principal órgão responsável pelas eleições, já deveria estar bem claro como funciona a questão da internet, porque hoje nós temos rádio que transmitem via internet, temos TV que estão na internet e temos os veículos como os nossos, alguns específicos apenas da internet. E a lei ainda não deixa claro essa questão, e daí a gente fica pensando se adapta como rádio, se adapta como TV. Enfim, horário eleitoral gratuito, aqui ó, reforçando o que eu comentei com vocês, 35 dias anteriores, então não é mais 45 dias, e a partir de 21 de setembro, 15 dias antes das eleições, ninguém pode ser preso, né? Aquela questão da prisão de eleitores, 15 dias antes do dia da eleição, candidatos e candidatas não poderão ser presos, salvo em caso de flagrante delito. Algumas das datas importantes que eu destaco para vocês aqui no F5 na notícia, né, meu caro amigo Éder e meu caro amigo Matheus. Éder, o Matheus está com um pequeno probleminha de comunicação comigo aí, mas já vamos dando encerramento a esse nosso bate-papo, que todos os candidatos, né, tenham boa sorte no planejamento desse ano. A gente sabe que as convenções partidárias, a gente sabe que boa parte do sucesso de um candidato na eleição vai deste bastidor muito forte que vai acontecer durante todo este ano. Veja, já estamos indo para final de fevereiro, daqui a pouco já começa março, daqui a pouco já vem os prazos das convenções partidárias, então tudo vai passar muito rápido. E esse clima de bastidores é decisivo para qualquer candidato. Desejamos a todos os interessados uma boa sorte, né? E que tenham a condição de fazer um bom trabalho e conquistar, assim, novos eleitores. Éder? É isso aí. A gente espera que essas eleições elas sejam mais tranquilas, né? Que tenhamos candidatos cada vez mais preparados, querendo realmente fazer um bom trabalho, né? Que não pensem na questão política apenas para seguir carreira, para ter benefícios próprios, da própria família, né? Não ser aquele discurso assim que virou piada, né? Nessa eleição eu vou ajudar uma família, a minha, né? Que seja mais do que uma família, de que seja realmente a comunidade como um todo, porque sim, a pessoa pode ter objetivos pessoais, mas que esses objetivos pessoais eles não passem do limite que a gente tem na questão moral, ética, né, e tudo mais. Então, a gente espera que realmente o pleito desse ano seja muito melhor nesse aspecto. Matheus, é isso. A gente fecha a nossa conversa aí, esperando que ao longo desse ano de 2024 a gente possa trazer outros temas relacionados à eleição, que com certeza é um assunto extremamente importante, que a gente possa trazer aspectos positivos também com relação a esse tema. Eu tenho certeza que a gente vai voltar com esse assunto sim, Éder, até porque quando a gente fala de eleições, ainda mais no âmbito municipal, isso tem um impacto muito maior que as próprias eleições federais, apesar da polarização, apesar de toda a história que aqui não tem por que chover no molhado, né? Mas quando a gente fala da nossa comunidade, pode ter certeza que o impacto para as empresas, para as pessoas, acaba sendo muito mais ativo, muito mais sentido. Então, sempre que lembrar, né, do voto consciente, desde já, começar a pensar em apoiar candidatos que vão de encontro com a tua ideologia, mesmo que, o fulano não tem chance de se eleger, mas não tem problema, talvez é uma primeira eleição que ele vai estar disputando, e se você apoia, você motiva para que, numa próxima oportunidade, talvez
talvez a tua bandeira permaneça sendo representada, né? E ao longo desses próximos meses que vão anteceder ainda as eleições, eu tenho certeza que a gente vai retomar esses assuntos aqui para bater um papo entre nós, comunicadores, e o pessoal que nos acompanha e que nos dá o carinho da audiência através do Mangue Mídia, através do Canal Ideal e do Diário da Informação. Então, já aproveito o gancho para me despedir, desejar uma ótima semana para todo mundo e espero encontrá-los aí na semana que vem, Éder e Aislan. Éder, meu amigo, um abraço para você também. Valeu, Matheus. Forte abraço, boa semana aí para todos. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau. F5 na notícia.